Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Dominando o Processo Eletrônico. Meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de atuação e hoje estou aqui para te dar dicas importantíssimas de como acelerar o desenvolvimento da sua carreira e do seu escritório utilizando o processo eletrônico e as ferramentas digitais. Dentre elas, óbvio, o ChatGPT. Mas olha só, já vai um alerta logo de início. O ChatGPT não é a única e também não é a mais importante de todas as ferramentas de inteligência artificial que eu vou te ensinar hoje. Com isso, você vai ter muito mais tempo para fechar novos e melhores contratos, sem ter que passar horas analisando um processo ou mesmo horas produzindo um documento. Na aula de hoje, eu ainda presente vou te dar um prompt que você vai poder adaptar para o seu uso no dia a dia hoje mesmo. Terminando de assistir essa aula, você vai poder pegar um presente e vai poder usar ele no seu dia a dia. Você vai poder resumir documentos com muita facilidade. Eu vou te mostrar aqui hoje como resumir em segundos uma sentença processual e a partir disso você possa analisar o que você vai fazer no seu caso concreto. Parece bom demais para ser verdade, não é? Mas não, é apenas o uso da tecnologia facilitando o nosso dia a dia. Colega advogado, não fique para trás nesse assunto. Muita gente já está dominando o uso das inteligências artificiais. As grandes corporações já têm departamentos inteiros estudando o uso da inteligência artificial na hora de tomar decisões. Se você não acompanha esse assunto, na semana passada, a Nubank fez uma aquisição de uma empresa num valor absurdo. Sabe para quê? Para que ela instale dentro do seu sistema de análise de crédito a inteligência artificial e consiga prever de forma mais eficaz aqueles clientes que têm mais potencial de serem inadimplentes. Será que você, dentro do seu escritório, não teria uma gestão muito mais acelerada e muito mais assertiva com o uso de uma ferramenta que vá te auxiliar na tomada de decisões? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Advogado, eu já tive no seu caso. No meu começo de carreira, ainda não existiam as inteligências artificiais como a gente vê hoje. Mas eu também já fiquei perdido com as inovações. Em outro vídeo, quando eu era estagiário, a gente ainda usava carrinho de feira para ir buscar processo dentro do Fórum Civil aqui na comarca de Curitiba. E olha, não eram poucos processos. Contei um pouquinho para você que existia em cada andar do prédio do Fórum Civil uma empresa que fazia cópias, tamanho volume de processos e de cópias que eram necessárias. Tudo isso hoje foi substituído pelo processo eletrônico. Quando isso começou, eu não sabia o que fazer, não sabia como ia ser. Tinha acabado de entrar no ramo da advocacia, tinha acabado de pegar minha OAB e o jogo tinha mudado completamente. Infelizmente, lá naquela época não tinha ninguém que me ensinasse os caminhos a trilhar. Não tinha ninguém para acelerar o meu desenvolvimento. Eu aprendi através da tentativa e do erro. E olha, a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Isso eu posso te garantir. E é para isso que eu estou aqui hoje, para te mostrar os melhores caminhos para você trilhar, para que você tenha uma atuação mais rápida, para que você consiga alcançar os seus objetivos de uma forma mais rápida. Vamos começar a apresentação de hoje, então, falando sobre a revolução que a inteligência artificial está trazendo para a advocacia. Se você nunca ouviu falar sobre inteligência artificial ou esse tema é meio estranho para você porque você não sabe o que significa, eu vou te mostrar imediatamente o que isso quer dizer. Então, o que é a inteligência artificial? Inteligência artificial é um sistema de computador ou máquina que está aí hoje para realizar algumas funções cognitivas iguais a que nós, os seres humanos, temos. A análise de dados, a tomada de decisões, a resolução de problemas. Mas qual é a grande diferença entre os seres humanos e a inteligência artificial? A capacidade e a velocidade do processamento desses dados. Nós, os seres humanos, temos um poder de decisão muito maior.
A razão para nós, ela é uma coisa essencial, e isso as máquinas e a inteligência artificial ainda não têm. Então, nós levamos muita vantagem sobre isso. Entretanto, quando se trata de volume de dados, aí realmente a inteligência artificial e as máquinas como um todo ganham da gente. Eles têm uma capacidade de analisar inúmeros dados de uma única vez e nos auxiliar, nos trazerem um resumo, nos trazerem em perspectiva quais são os caminhos que podem ser adotados. Esse é, então, o real uso das inteligências artificiais, auxiliar os seres humanos no processo de tomada de decisões e de resolução de problemas. Vamos conversar um pouquinho sobre o histórico das inteligências artificiais. Essa brincadeira começou lá nos anos 50. Um grupo de cientistas teve uma ideia e decidiu levar à frente essa ideia, criar uma máquina que fosse possível reduzir o tempo de tomada de decisões, que reduzisse a necessidade da presença humana para a análise de dados. Elas foram evoluindo para o que a gente tem hoje, mas tudo começou com uma ideia lá nos anos 50. Alguns marcos dentro dessa história. Entre os anos 60 e 70, foram desenvolvidas as regras de base das inteligências artificiais. Quais seus usos, quais seus limites, quais são as suas prioridades. Todas essas regras começaram a ser definidas lá nos anos 60. Já no avanço do tempo, entre os anos 80 e 90, nós tivemos um avanço gigantesco em redes neurais e aprendizado de máquinas. Pode-se dizer que é ali que começou a nascer a inteligência artificial como a gente conhece hoje. A aplicação, por exemplo, dentro do ChatGPT, a aplicação dentro do software, o Office, o uso de plataformas como a Alexa da Amazon, todos são exemplos de redes neurais. E tudo isso começou entre os anos 80 e 90. A partir dos anos 2000, a inteligência artificial passou a ser aplicada em diversas áreas do nosso dia a dia. Os smartphones passaram a utilizar. Quando você aperta o microfone do Google e fala com o seu celular, é uma forma de inteligência artificial que recebe o comando e te dá a resposta daquilo que você precisa. E a partir de 2020, a gente tem as inteligências artificiais como conhecemos hoje, com aplicação prática no dia a dia, com o uso do ChatGPT, com o uso de inúmeras ferramentas, como eu vou te mostrar aqui, porque o ChatGPT não é a única, é uma excelente ferramenta, mas existem outras. Ao longo dos anos, então, a inteligência artificial foi provando o seu valor, mas foi lá em 1997 que a gente teve um grande marco do uso da inteligência artificial. Foi quando um computador da IBM, aquela famosa produtora de computadores que anda meio esquecida ultimamente, ela não acabou. Ela está focada no desenvolvimento e no melhoramento das inteligências artificiais. Isso desde os anos 50. Mas em 1997, o computador dela venceu o grande campeão de xadrez, a máquina criada pela IBM venceu Kasparov, que naquele momento era o campeão mundial de xadrez. Ninguém nunca tinha conseguido derrotar ele, até que foi desafiado por uma máquina. Note que, ao ser desafiado por uma máquina, Kasparov achou que ia vencer de forma fácil, mas não foi bem assim. Saiu derrotado daquela partida. Então, em 97, a IBM fez história, vencendo o campeão mundial de xadrez. Em 2011, ela se testou de novo no mercado e colocou o seu computador num jogo de perguntas e respostas. E novamente a máquina saiu vitoriosa. Isso foi em 2011, mas não quer dizer que os humanos vão ser substituídos pelas máquinas. Só serão substituídos aqueles que não se adaptarem às novas realidades de mercado. E você, colega advogado, precisa estar atento a isso. E eu volto a te afirmar, nessa aula hoje, mesmo que você não entenda nada de tecnologia, mesmo que você não saiba utilizar o ChatGPT, e mesmo que você acredite que isso não vá ser um diferencial para a sua advocacia, eu vou te mostrar aqui como o uso dessas ferramentas pode reduzir a sua carga de trabalho, pode tornar sua tarefa muito mais fácil para que você possa fechar novos e melhores contratos. Em 2016, o Google entrou nessa brincadeira. Criou uma inteligência artificial chamada DeepMind e ela derrotou o campeão mundial de Go. Perceba que eu trago para vocês aqui 3 exemplos quando as máquinas foram vencedoras sobre os humanos. E aí, em 2020, a gente tem o nascimento do GPT-3,
que é o famoso ChatGPT. A gente vai trabalhar com ele daqui a pouco. E aí, em 2020, a gente tem a criação do ChatGPT. Ele vem se atualizando ao longo do tempo, já temos aí 3 versões desde que ele foi lançado em 2020, e olha, cada uma delas é melhor do que a outra. Então, colega advogado, eu estou falando para você aqui que as inteligências artificiais, elas vieram para nos auxiliar. Mas quais são essas inteligências artificiais? Acompanhe nessa tabela, onde eu te trouxe vários exemplos. Se você precisa de um buscador de precedentes, se você precisa de jurisprudência, de doutrina, existe uma ferramenta para isso. É a Rosa Intelligence. Agora, se você precisa analisar contratos, precisa ter ali um parecer mais técnico para apresentar para a sua empresa, a Luminance pode te ajudar. Se você precisa resolver casos de trânsito, o Do Not Pay é a ferramenta essencial para você. E olha, ele não tem um vasto conhecimento só da legislação brasileira, vasto conhecimento da legislação do mundo. Então, isso pode trazer aí análise de direito comparado que você podia ignorar no seu caso concreto, que agora pode ser um diferencial para a sua vitória naquele caso específico que você está tratando. Se você precisa de uma ferramenta que faça previsão de resultados, a Lemáquina pode te ajudar. E se você precisa extrair cláusulas específicas de contratos melindrosos, a Kira Systems pode te auxiliar nisso. Em minutos, eu te trouxe aqui vários exemplos de ferramentas que podem te ajudar no seu dia a dia. E você, está esperando o quê para começar a usar essas ferramentas? Se você está precisando de um empurrãozinho, não precisa mais. Eu estou te trazendo aqui agora, de presente, um comando específico para fazer um resumo de uma sentença do seu caso concreto. Pegue esse presente que eu estou te dando, você pode implementar ele de imediato sem gastar nenhum real. E mesmo que você nunca tenha usado o ChatGPT, com esse presente que eu estou te dando, você vai conseguir trazer um resultado excelente para o seu caso. As conversas com a inteligência artificial do ChatGPT são feitas através do que a gente chama de prompt. Prompt é um comando. É o que você pede para a inteligência artificial fazer para você. Se você ler aí comigo na tela, eu estou te dando de presente a forma de resumir uma sentença. O que você vai fazer? Você vai comentar aqui embaixo nesse vídeo e eu vou mandar para você esse prompt para você usar, ou então você vai tirar um print de tela e vai copiar depois. Você vai copiar esse texto e vai lá na barra de conversas do ChatGPT e vai escrever exatamente esse texto que você está vendo na sua tela. A única diferença é que as palavras que estão dentro dos colchetes, você vai substituir para o seu caso concreto. Então, se você precisa fazer um recurso, você vai escrever ali recurso e, em último, o seu caso concreto. Mas lembre-se, é preciso que você seja específico. Traga todos os detalhes do caso concreto. Escreva tudo que é necessário a inteligência artificial levar em consideração quando ela estiver fazendo a análise do seu documento. Nesse ponto, é preciso que você coloque aquilo que você, colega advogado, considera interessante, para que a inteligência artificial, a partir das suas diretrizes, faça a análise do documento. Como que esse documento vai ficar? Vai ficar do jeito que eu estou te mostrando aí nessa tabela. Então, ele vai te trazer o tópico, vai trazer o resumo desse tópico, aonde você vai encontrar isso dentro do seu documento, e quando você colocar o seu caso concreto, ele ainda vai trazer uma terceira coluna com as possíveis estratégias de defesa, de recurso, de ataque, do que você estiver utilizando dentro desse comando. Então, você vai apenas copiar o texto, colar lá no ChatGPT e acrescentar aquilo que você precisa do seu caso. Por que você não está vendo aqui, nesse exemplo, um caso concreto? Porque eu quero que você aprenda a usar a ferramenta. Faça um bom uso dela. Converse com a ferramenta. Teste 1, 2, 3, 4, 50 casos. Todos que vierem à sua cabeça. Em todos eles, você vai ver que a resposta vai ser diferente. Você vai ver que ela vai se tornar cada vez mais completa. E isso já pode ser utilizado a partir da ferramenta gratuita do ChatGPT. Agora, cuidado! Colega advogado, lembre-se sempre, a inteligência artificial ela muda toda hora. O que é feito hoje, amanhã já pode ser feito de outra forma. Com isso, eu quero te dizer para você ter cuidado com os dados sensíveis dos seus clientes. Nome completo, endereço, documentos pessoais, tudo isso são informações que você deve omitir da inteligência artificial. Esqueça essa parte.
Coloque apenas aquilo que é necessário, de preferência com nomes fictícios. Depois vem aqui nesse vídeo e me conte o resultado. Eu tenho absoluta certeza que você vai se surpreender com as respostas e você vai se surpreender com a velocidade. Volte aqui e me conte como você se sentiu após utilizar esse prompt. Bom, com isso, eu trago aí para vocês um baita de um presente e te peço, fique de olho nas minhas redes sociais, que você vai ver muitas dicas de uso das ferramentas eletrônicas, além de dicas para utilizar o processo eletrônico. Olha, eu quero que você alavanque a sua carreira. Eu quero que você tenha mais tempo para ir atrás de novos clientes, para que você saia do operacional. E para isso, eu vou te mostrar então várias dicas. E volto a te falar, não são as máquinas que vão substituir os humanos. São os próprios humanos que aprenderem a trabalhar com as máquinas que vão substituir aqueles que ficarem parados no tempo. Muito obrigado, um forte abraço, até a próxima!